Seja muito bem-vindo ao canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o sétimo episódio da nossa série O Pacto do Domínio, Gênesis, em que temos examinado desde a criação como a estrutura do mundo e da civilização está fundamentada no governo soberano de Deus e na revelação de sua lei. Neste episódio, voltamos nossos olhos para um dos eventos mais trágicos e determinantes de toda a história humana, a queda. A desobediência de Adão e Eva não foi um deslize inocente, nem um erro trivial. Foi uma rebelião consciente contra o domínio de Deus, uma insurreição ética e pactual, uma tentativa deliberada de inverter a ordem da criação e declarar independência moral diante do Senhor. A queda, na teonomia bíblica, não é apenas o início do pecado no coração do homem, mas o ato inaugural da, da guerra contra a soberania de Deus. Ao comer do fruto proibido, o homem não apenas quebrou um mandamento, ele afirmou a si mesmo como legislador, rejeitou o senhorio divino e reivindicou a prerrogativa de determinar o bem e o mal, segundo sua própria razão. É, portanto, o nascimento da autonomia, a raiz de toda idolatria e a semente de todo humanismo. Como consequência, a quebra do pacto não afetou apenas o indivíduo, mas trouxe maldição sobre todas as esferas da criação e da cultura. O solo foi amaldiçoado, o trabalho se tornou penoso. A serpente foi condenada. A mulher teria dores. O homem foi expulso do Éden. A comunhão com Deus foi rompida. A morte entrou na história. E toda a ordem social, familiar, política e espiritual foi desfigurada. Neste vídeo, vamos analisar como essa rebelião inicial se desdobra na história da humanidade, corrompendo cultura, civilização e instituições. Veremos que todo pecado, pessoal ou estrutural, é sempre, em última instância, rejeição da lei de Deus e usurpação do trono divino. Mas também veremos que, mesmo diante da rebelião, Deus mantém sua aliança, reafirma seu domínio e promete redenção. O mundo caiu, mas Deus reina. E sua lei continua a ser um padrão inegociável de verdade concernente à justiça e restauração. A narrativa da queda em Gênesis 3 é muito mais do que o relato de um erro moral cometido por nossos primeiros pais. É o registro do primeiro ato de guerra contra o reino de Deus. A entrada da serpente no Éden inaugura uma batalha religiosa, teológica, ética e cultural, que definirá todos os rumos da história. O conflito ali não é entre liberdade e opressão, mas entre submissão à lei de Deus e insurreição contra o Senhor do pacto. A estratégia da serpente é clara: atacar a autoridade da palavra de Deus. Ela não começa negando diretamente o mandamento, mas o relativizando. É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Gênesis 3:1. Esse é o primeiro passo da autonomia ética: lançar dúvida sobre a revelação.
tratando o mandamento divino como se fosse uma mera opinião ou restrição injustificada. Ao distorcer a palavra, a serpente inverte a relação de autoridade, conduzindo a mulher a julgar a veracidade e justiça da ordem divina, com base em seus próprios critérios. A tentação culmina com a promessa em que dele comerdes, se abrirão o bem e o mal. Gênesis 5. Aqui está o coração da rebelião. O homem se colocando no lugar de Deus, desejando ser a fonte última da ética, o árbitro supremo da moralidade, o legislador de sua própria existência, a árvore do conhecimento, o direito de definir o que é justo, verdadeiro e bom. Comer do fruto proibido é, portanto, revolta legal e cósmica. A fundação de cultura apóstata. O homem como medida de todas as coisas. O Estado como fonte do direito. A ciência como senhora da verdade. A arte como expressão autônoma. A moral como construção social. Civilização fora da lei de Deus é apenas a teonomia reconhece essa raiz perversa e a confronta com clareza. Não há neutralidade. Não existe um espaço alternativamente vive de toda palavra que procede da boca do Senhor ou vive da mentira da serpente. Não existe terceira via. Não existe neutralidade. A queda foi, portanto, um ato jurídico de traição contra o rei do pacto. Foi a tentativa de usurpar a prerrogativa legislativa de Deus e instaurar uma ética independente, subjetiva e autônoma. E por isso mesmo trouxe sobre si e sobre o mundo a maldição do pacto quebrado. A queda não trouxe apenas culpa pessoal para Adão e Eva. Ela desencadeou a insurreição contra o domínio do Criador resulta na distorção e degradação de tudo que compõe a vida humana, sob o pacto. O trabalho, a família, a terra, a sexualidade, o poder, a justiça. Nada sai ileso da rebelião. Em Gênesis 3, 14 a 19, vemos que a resposta de Deus à quebra do pacto é judicial. A serpente é amaldiçoada, a mulher é julgada com dores na gestação e pensões conjugais. O homem é sentenciado ao trabalho penoso. E a terra é atingida em sua própria fertilidade. E por fim, o decreto é claro: até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó,
e ao pó tornarás. Versículo 19. Essas maldições têm implicações estruturais e culturais. O pecado não se limita à esfera privada da alma. Ele se espalha como fermento, correndo pela teia da civilização e corrompendo tudo que deveria ser ordenado para a glória de Deus. A agricultura passa a enfrentar escassez. O trabalho se torna cansativo. A família é marcada por disputas. A autoridade é desvirtuada. A religião, né, que constitui a estrutura total da vida e do pensamento do homem idólatra. É o que pode ser descrito como a desintegração cultural causada pela rebelião ética. Ao romper com a lei de Deus, ele inviabiliza toda a ordem criada, porque ela foi feita à direção da revelação divina. A civilização pode existir com justiça, produtividade, beleza ou verdade duradoura. A maldição atinge, pois, não só o ser humano, mas a cultura que ele constrói, sob os efeitos da queda. Por isso, toda cultura apartada da lei de Deus se torna instrumento de opressão ou degradação. O cristianismo tenta construir em confusão, dominação e juízo. Os frutos da maldição são visíveis em cada aspecto da vida moderna, desde a destruição da família até a perversão da arte, desde a exploração econômica até a tirania estatal, desde a violência urbana. A teonomia, por outro lado, a oração, ela entende que a única maneira de reconstruir uma civilização abençoada é retornar à obediência pactual. O juízo do Éden não foi o fim da história, mas o começo da necessidade de redenção. Uma redenção que não anula a lei, mas restabelece o homem como servo fiel do pacto. A queda mostra que a cultura é um campo de batalha moral. Ou ela é moldada pela aliança com Deus ou pela rebelião contra ele. Não há neutralidade. Não há civilização laica. Porque não há e não há. Não. Esse Deus é o Deus revelado na Escritura, o Deus triuno, ou é um ídolo, um falso Deus? Toda sociedade serve a uma lei, a um Deus, a um padrão ético. E toda desobediência estrutural à lei do Senhor acarreta maldição histórica, até que a sociedade colha o que plantou. Bem, neste episódio, vimos que a queda não foi um simples erro moral, mas um ato deliberado de insurreição contra o governo de Deus. Ao rejeitar o mandamento do Criador e escutar a voz da serpente, o homem assumiu para si a prerrogativa que pertence exclusivamente a Deus, definir o bem e o mal. Esse é o coração da autonomia, a mentira de que o homem pode viver independentemente da revelação, como se fosse seu próprio legislador e juiz. A queda foi, portanto, uma ruptura pactual, uma traição legal e cósmica, que trouxe
maldição sobre todas as esferas da criação e da cultura. O juízo divino se manifestou não apenas sobre Adão e Eva, mas sobre o sol, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos, sobre a história e sobre as estruturas sociais e culturais que o homem constrói. Essa realidade é inescapável. Toda cultura moldada pela rejeição da lei de Deus é uma cultura maldita, pagã, condenada à desordem, confusão e decadência. O humanismo moderno, ao reivindicar a autonomia, repete o erro original do Éden e perpetua as consequências da queda em escala civilizacional. Cada vez que a humanidade se afasta da palavra de Deus, ela reafirma sua aliança com a serpente e sua rebelião contra o domínio do Senhor. Mas a palavra de Deus também nos revela esperança. A queda não anulou o pacto e o juízo não revogou a soberania de Deus. Pelo contrário, o Senhor reafirma seu domínio e promete redenção dentro do próprio contexto do juízo. A semente da mulher vencerá a serpente. Gênesis 3:15. E o reino será restaurado por meio do segundo Adão, Jesus Cristo. A restauração começa não com a fuga do mundo, mas com retorno à obediência pactual. A resposta teonômica à queda não é o pietismo, nem o escapismo cultural, mas sim a reconstrução da civilização pela aplicação da lei de Deus a todas as esferas da vida. O domínio de Deus deve ser proclamado sobre a economia, a política, a educação, a justiça civil, as artes, a família, não de maneira simbólica ou genérica, mas por meio da obediência concreta aos mandamentos do rei. A queda mostrou o que acontece quando o homem tenta reinar sem Deus. O reino de Cristo nos mostra que o que acontece quando Deus reina por meio de seu pacto, de sua lei e de seu povo fiel. Portanto, cabe a nós, como servos do Senhor, confrontar as estruturas da cultura caída com a autoridade da lei de Deus e trabalhar pela graça para a restauração de todas as coisas em Cristo. Não, pois não basta reconhecer a queda, é necessário também proclamar a restauração. E essa restauração é teonômica, factual e real. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido este vídeo, né, até o final, um conteúdo do IMTTRB. Bom, eu peço que deixe sua curtida, comente no vídeo para engajar o conteúdo, para que o vídeo chegue a mais pessoas e também compartilhe este vídeo com outras pessoas. Bom, pessoal, é isso, valeu, obrigado pela sua atenção, um forte abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro no canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira.